Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de pediatria e hoje a gente vai falar de puberdade. E aí, será que o botão da puberdade muda tudo mesmo? Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa em adolescência, a gente pensa em um período que é diferente de puberdade, tá? Então o OMS define a adolescência como um período que vai de 10 a 19 anos e o ECA de 12 a 18 anos. Mas é importante a gente saber que é diferente de puberdade, certo? E aí, mas como assim é diferente, né? Na verdade, a adolescência, ela compreende mudanças gerais, né? Então, mudanças biológicas, psicológicas, sociais, quando aquele indivíduo começa a se identificar mais, então a gente tem essa identidade, independência e essas aquisições de habilidades sociais, certo? E a puberdade, na verdade, é um processo que acontece dentro desse período de adolescência, tá? Então ele é um processo hormonal e físico, né? E que a gente tem essas mudanças biológicas com o desenvolvimento de caracteres sexuais, certo? E essa capacidade reprodutiva também. Então a puberdade, na verdade, ela é um pedaço da adolescência, tá? E aí, né? Como que acontece essa puberdade? Então a gente tem lá nosso hipotálamo e hipófise, que quando a gente nasce, eles são ativados e aí eles começam a dormir, tá? E aí, num certo momento, ele começa a querer ativar, até que esses picos hormonais, eles começam a ficar, né, esses pulsos hormonais começam a ficar mais constantes, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse GNRH, que é liberado lá pelo nosso hipotálamo, vai agir na nossa hipófise, que vai liberar o LH e o FSH, que por sua vez vai, né, eles vão agir aonde? Nas gônadas, certo? E o que são as gônadas? Os ovários e os testículos, tá bom? E aí, consequentemente, a gente vai ter a produção de testosterona e estrógeno, tá? E o que isso vai repercutir no corpo do indivíduo? Nas meninas, a gente vai ter o estímulo de mama, útero e ovários, e nos meninos, a gente vai ter o estímulo de testículo e pênis, tá bom? E aí, como que isso acontece, né? A gente tem a ação diferente do LH e do FSH, certo? Então o LH ele vai agir em células diferentes lá no nosso ovário e nos testículos, e o FSH a mesma coisa, tá? O LH nos ovários ele vai agir nas células da teca, fazendo com que a gente tenha a produção de testosterona, que vai ser convertida em estrógeno. O FSH, ele por sua vez vai fazer o crescimento e a maturação dos folículos e também vai ter a ação na aromatase, que é a enzima que vai fazer essa conversão. Lá nos testículos, o LH vai agir nas células de Leydig, também liberando testosterona, e o FSH nas células de Sertoli, fazendo a espermatogênese. Eu acho difícil isso ser cobrado pra vocês, mas, para tentar lembrar onde cada hormônio age, se a gente olhar o L, dá pra gente imaginar um T invertido, certo? Então a gente sabe que ele vai agir nas células da teca. FSH, se a gente pensar no alfabeto, né? A gente pensa FGH, então ele vai agir aonde? Nas células da granulosa, tá? Nos testículos fica mais fácil, certo? Porque Leydig já começa com L, então a gente sabe que é onde tem a ação do LH. E se a gente vê espermatogênese Sertoli, né? A gente pensa no S, que tá no FSH, certo? Então fica uma regrinha pra vocês lembrarem, mas como eu disse pra vocês, eu acho que é muito difícil ser cobrado dessa forma, tá bom? E aí, esses hormônios, eles vão agir fazendo um feedback, pode ser positivo ou negativo, e aí esse eixo vai se retroalimentar, certo? A gente vai conseguir fazer esse equilíbrio dessa liberação de hormônios, tá bom? Além dessa parte da puberdade, a gente tem um outro hormônio que também vai agir, tá? Então o nosso hipotálamo também vai liberar o CRH, que vai estimular a hipófise a liberar ACTH, e vai agir aonde? Nas nossas glândulas adrenais, tá? E as glândulas adrenais, elas vão liberar o quê? Andrógeno. São dois processos distintos, né, diferentes, que podem acontecer em momentos diferentes da vida, mas que acabam sendo próximos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pra vocês não confundirem uma coisa com a outra, tá bom? E aí, gente, o que influencia na puberdade, né? Então a gente tem vários fatores que podem influenciar. Então a gente sabe fatores genéticos, a família, qual idade que esse pai, essa mãe entrou em puberdade. Então se é uma mãe que teve uma menarca mais tardia, a gente tem uma tendência maior que aquela criança tenha uma menarca mais tardia, né? Ou uma puberdade mais tardia. A mesma coisa do pai. Então a gente precisa avaliar isso, como que aconteceu toda aquela evolução naquela família. Fatores nutricionais, então assim, desde vários alimentos, que a gente sabe que tem um monte de composto hoje, né, que podem interferir, então a gente fala muito de disruptores endócrinos, mas também essa qualidade alimentar, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para a puberdade precoce, principalmente nas meninas. Eu gosto de pensar que quando a gente tem um excesso de peso, a gente tenta fazer com que o corpo acelere para conseguir compensar esse excesso de peso. Então tudo começa a querer ficar mais rápido para chegar nesse equilíbrio, né? Então é um fator de risco, tá? E fatores ambientais. A gente começa nos fatores ambientais lá na fase de útero mesmo, né? Desde como essa criança cresceu no intraútero, se ela teve restrição ou não, se ela nasceu pequena para a idade gestacional, se ela nasceu prematura. Tudo isso pode interferir sim na puberdade, porque a gente faz um ajuste metabólico, certo? E aí, coisas mais de hoje, esse excesso de tela, né? Não só pelo excesso de tela favorecer quadros de obesidade, mas porque a gente sabe que a própria luz da tela também pode ter interferência hormonal, tá? Então tudo isso aqui tem que estar na anamnese de vocês pra gente já começar a pensar o que pode estar interferindo naquele processo biológico, né, daquele paciente. E o que é normal, né? O que a gente espera? Além das mudanças corporais que a gente vai ver, a gente tem uma mudança de velocidade de crescimento. Então, quando a gente lembra do gráfico ali de velocidade de crescimento, a gente, dos primeiros anos de vida, né, a gente tem a máxima velocidade, essa velocidade começa a cair aqui, então nas meninas no pontilhado e nos meninos nessa linha cheia. Quando eles começam a puberdade é quando a gente vê que tem o estirão de crescimento, o famoso estirão de crescimento. E aqui, ó, é legal a gente lembrar que nas meninas, esse estirão, ele acontece em média 2 anos antes do que nos meninos. E esse pico de velocidade de crescimento é menor, tá? E isso aqui justifica porque os meninos geralmente são mais altos, certo? Então se a gente faz esse intervalo maior de crescimento que os meninos têm com esse pico maior de crescimento, justifica aqueles 13 centímetros que eles costumam ter a mais do que as meninas, tá? E geralmente isso aqui começa a mudar bem no comecinho de puberdade, tá bom?
A gente vai ver ainda como que vai funcionar os tanners, né? Tanto na menina quanto no menino, mas aqui, só para já deixar ilustrado, o pico de velocidade de crescimento nas meninas acontece no M3 e nos meninos acontece no G4, certo? E essa evolução, né? Então, além dessa mudança de velocidade de crescimento, a gente tem uma mudança física, certo? Então, a gente tem uma mudança corporal que é nítida, tanto da pilificação quanto da evolução dos caracteres sexuais, né? Então, no menino a gente vê um aumento de volume testicular, um aumento de pênis, tanto de comprimento quanto de largura, e na menina a gente vai ver essa evolução de mamas, tá? Vou falar um pouquinho mais desses estágios para vocês de forma individualizada, tá bom? Nas meninas, então a gente vai classificar a evolução das mamas como M, tá? E a evolução da pilificação como P, certo? M1, gente, M1 é estágio de pré-puberdade, a gente não tem M0. Então, quando a gente fala que uma menina é M1, é porque ela ainda não tem nenhuma evolução da mama, tá? Aqui a gente pode ter um pouco de elevação de papila, mas a gente não tem nenhuma glândula palpável, né? Nenhum brotinho, nada. É simplesmente um corpo de uma menina pré-púbere. A partir daqui, quando a gente tem o M2, é quando aparece o brotinho mamário. O brotinho mamário ele parece um carocinho de azeitona que aparece atrás da areola. Então, aqui ele fica restrito nessa região retroareolar, tá? Ele é pequenininho, né? E pode evoluir aí, às vezes ocupando bem essa região retroareolar inteira. E geralmente, quando ele aparece, as meninas têm muita sensibilidade nessa mama. Então, costuma aparecer em conjunto com uma sensibilidade aumentada do local. Então, às vezes as meninas vão chegar e vão queixar dessa sensibilidade. Às vezes elas nem reparam que tem um carocinho ali, mas elas sentem já uma dor maior na região, tá? E depois disso, né, na verdade aqui a gente já consegue ver que a areola começa a ter uma projeção um pouquinho maior, tá? Quando a gente evolui, esse broto mamário ele começa a ultrapassar essa região da areola. A gente começa a ver que ele ultrapassa a areola. Então, a gente já tá no nosso M3, tá? E aí, nessa fase, a areola e a mama, elas acabam tendo o mesmo contorno, né? A gente não tem uma separação de contorno. Então a gente já tem uma mama de volume maior, mas com um contorno ainda mantido entre a região, né, da pele e da areola. No M4, esse volume aumenta, mas às vezes a gente fica com dificuldade de saber, né? Porque depende muito de qual vai ser o volume mamário daquela mulher, né? Daquela menina. Mas aqui a gente começa a já ter uma projeção maior da areola, como se a gente tivesse um nívelzinho aqui, como se a gente tivesse um degrau, tá? E aí depois, no M5, já é a mama em formato adulto, que a gente não tem esse degrau, certo? Então é assim que acontece essa evolução das mamas das meninas, tá bom? Pilificação. É progressivo, certo? Pré-púbere a gente não tem pelo. No estágio P2, a gente começa a ter já o aparecimento de pilificação, geralmente ele começa mais embaixo, tá? Aqui no desenho eles representam mais essa região aqui suprapúbica, mas ele começa a aparecer mais nos grandes lábios aqui nessa parte mais de baixo. Apesar do Ministério da Saúde colocar como pelos longos e finos e lisos, a gente sabe que ele, apesar de poder ser, ele já é mais grosso do que aquela lanugem. Então não é lanugem, já é um pelo que a gente chama de pelo terminal, tá bom? É um pelo mais grossinho, certo? E aí com essa evolução de localização, né, ele começa a ocupar um pouco mais, né, essa região aqui do pubis. E aí começa a ficar cada vez mais grosso, mais encaracolado, e progressivamente ele vai ocupando mais as regiões, tá bom? Então no P3 a gente já tem esse visual aqui, já tem essa região pubiana muito mais cheia de pelo. No P4 a gente já tem isso quase se estendendo para a raiz da coxa, e no P5 a gente já tem essa extensão para as raízes da coxa, tá? Algumas mulheres acabam parando no P4, então esse P5 ele não é obrigatório, tá bom? E aí quando a gente pensa nisso tudo, a gente precisa lembrar de M1 não é M0, isso é cobrado, tá? Não existe M0, é M1, então M1 é pré-púbere. O M2 é quando aparece o brotinho mamário, e aqui coincide com aquele aumento da velocidade de crescimento que eu mostrei pra vocês no gráfico. Quando a menina começa esse desenvolvimento puberal, é quando ela começa a aumentar a velocidade de crescimento. E ela chega no pico de estirão de crescimento aonde? No M3, certo? E a menarca? A menarca ocorre na grande maioria das vezes no M4, certo? Bem pertinho aqui do M4, tá bom? E no M5 é quando a menina já tem o desenvolvimento completo, e nesses primeiros anos elas costumam ter ciclos irregulares, são ciclos anovulatórios, então a gente vê uma irregularidade menstrual muito importante nessa fase, tá bom? E só pra lembrar, né, gente, a gente tem o desenvolvimento da pilificação focado ali na adrenal e o desenvolvimento das mamas focado aqui na parte ovariana. Eles são processos independentes, então apesar da gente ter uma regrinha, que a gente sabe que é o que acontece habitualmente, na vida real pode acontecer de forma diferente. Então tem meninas que o desenvolvimento mamário muito antes, né, e os pelos vão aparecer mais pra frente, e tem alguns casos que também acontecem, né, de aparecimento dos pelos ser mais precoce do que o aparecimento das mamas, tá? Acaba que eles têm ali uma proximidade, eles são amigos, então quando um aparece, o outro quer aparecer também, mas os pacientes não seguem os livros. Mas em termos de prova, a gente vai ver que tem sequência que já é mais ou menos bem estabelecida, tá bom? E nos meninos, gente, se vocês forem perceber, os estágios de pelo, eles são bem parecidos com os das meninas, tá? E aí a gente tem o nosso G, que é a evolução do genital. G1 é pré-púbere, não existe G0, certo? Então, G1 é aquele genital, né? Aquela genitália que é típica já do nascimento e não tem grandes evoluções até essa fase de início da puberdade. A partir do G2, a gente começa o quê? Um aumento de volume testicular. Então, o primeiro marcador de puberdade é o aumento do volume testicular, certo? Então, vocês vão perceber que quando a gente fala nesse primeiro marco de puberdade, a gente não fala muito de pelo, certo? A gente tá falando mais de gônada, tá bom? E esse volume testicular, ele costuma ser perto de 4 centímetros cúbicos ou de 4 ml, tá? Que é quando a gente tem esse comecinho da puberdade. Nos meninos, como acontece um pouquinho mais tardio, às vezes nesse estágio a gente ainda não tem aquela super evolução de velocidade de crescimento, eles ainda podem crescer um pouquinho menos, tá bom?
No G3, esse volume testicular ele começa a ultrapassar 6, 8 centímetros cúbicos, tá? E o pênis começa a ter uma evolução de comprimento. Então aqui a gente já tem um estímulo peniano maior. No G4, isso também acontece, esse volume testicular ele continua a aumentar progressivamente, e aí a gente tem não só um aumento de comprimento, mas um aumento de diâmetro peniano. E no G5 já é essa genitália adulta, tá bom? Então lembrando de partes importantes aqui, né? G1 não é G0, por favor, certo? G2, comecinho de puberdade dos meninos, aumento do volume testicular, 4 centímetros cúbicos. No G3, mais comum de aparecer ginecomastia. Professora, como assim ginecomastia? Ginecomastia é o aumento do volume das glândulas mamárias, e isso pode sim acontecer nos meninos. Lembra que eu mostrei pra vocês que a testosterona e o estrógeno eles estão interligados, eles têm uma regulação? Então quando a gente começa a puberdade, a gente começa a subir muitos níveis de testosterona, no comecinho ali a gente tem uma produção maior de estrógeno, né? Então a gente tem um certo desbalanço. E o estrógeno, ele é responsável por esse desenvolvimento das glândulas mamárias. Então os meninos podem sim ter ginecomastia puberal, tá? Quando isso acontece aqui, né, sem outras evidências de doenças, é um quadro benigno que geralmente acaba indo embora sozinho, a gente não precisa fazer nada, é simplesmente observação e acompanhamento, tá bom? É claro que em alguns casos específicos a gente vai precisar investigar, mas aqui, pensando numa puberdade normal, a gente não vai precisar fazer nada, tá bom? Então é comum, tá? No G4, a gente tem aquele pico de estirão de crescimento que eu falei pra vocês, e o G5, a gente tem a genitália adulta, tá bom? E só lembrar que essa ginecomastia puberal, ela é um quadro benigno e que a gente não precisa fazer nada. É simplesmente algo com esse desbalanço hormonal e que a gente vai acompanhar e tranquilizar que isso provavelmente vai regredir sozinho, espontaneamente, tá bom? E se não regredir, aí a gente investiga e trata. Então, o que a gente espera de puberdade normal para as meninas e para os meninos? Então, na menina, o aparecimento do broto mamário marca a puberdade, que nem eu falei para vocês, né? A gente tem esses marcadores de puberdade muito mais relacionados às gônadas, a gente não fala de pilificação aqui, apesar de que a pilificação fora dessas idades também deve ser investigada focando em doenças adrenais, que a gente também vai falar um pouquinho, mas aqui a gente tem um marcador como o broto mamário. Ele pode começar de um lado, evolui para outro, aí regride, aí aparece. Então, essa evolução ela não é simétrica, não é que já vai aparecer broto mamário dos dois lados e eles vão evoluir simetricamente, tá bom? E ele aparece geralmente entre 8 e 13 anos, tá bom? Então, se esse início de puberdade acontecer entre 8 e 13 anos nas meninas, é um processo normal, tá? E nos meninos, o marcador de puberdade é o aumento do volume testicular, 4 centímetros cúbicos ou 4 ml, certo? E acontece entre 9 e 14 anos de idade, tá? Então, tudo que está compreendido nesse cenário está dentro da variação de normalidade, tá bom? Além desse início puberal, a gente tem a evolução da puberdade. Então, o que a gente espera de evolução da puberdade? Que a transição dos estágios aconteça entre 6 e 12 meses. Então, uma média aí de 9, 10 meses de idade para passar de um para outro. Como assim, professora? Se uma menina chega no seu consultório em M2, a gente espera que ela esteja atingindo um M3 entre 6 e 12 meses, tá? E aí, quando a gente faz essa continha, a gente sabe que o tempo médio do início do brotinho mamário, que é a telarca, certo? Até a menarca, que é a primeira menstruação, é mais ou menos 2 anos e meio, tá? Por conta dessa evolução habitual da evolução dos estágios, tá bom? Além disso tudo que acontece, né, pra gente pensar até naquele aumento de velocidade de crescimento, a gente tem mais um acontecimento nessa fase de puberdade. A gente tem evolução da idade óssea, certo? Então, como isso acontece? A gente tem os nossos espaços ósseos abertos, quanto mais abertos, mais potencial de crescimento, certo? O estrógeno, ao mesmo tempo que ele vai estimular esses espaços abertos para o paciente, né, para a criança crescer mais, né, começar a crescer, ele também faz o fechamento das epífises. Então isso é até um pouquinho contraditório, porque ao mesmo tempo que ele é responsável por fazer o estirão, ele fecha os espaços. Então a criança cresce, mas tem um potencial menor de crescimento. E por que isso é muito importante? Quando esse processo puberal acontece antes da hora, esse estirão ele acontece antes da hora, mas o fechamento das epífises também acontece antes da hora. Por isso que é extremamente relacionado uma estatura abaixo do previsto quando os pacientes têm um quadro de puberdade precoce, porque eles têm um período de crescimento menor do que aquele que era esperado, certo? E, como curiosidade, né, geralmente a idade óssea, ela marca, né, como se fosse a idade metabólica. Então, os eventos da puberdade, eles costumam acontecer dentro de uma idade óssea mais específica, tá? É claro que vocês vão ver que isso nem sempre acontece, é uma curiosidade, mas, por exemplo, geralmente as meninas, elas começam a puberdade com uma idade óssea perto de 11 anos. Então, por exemplo, uma menina que tem 8 anos de idade cronológica e ela começou a ter o aparecimento do broto mamário, muito provavelmente ela vai ter uma idade óssea mais próxima de 11. Isso significa que a gente espera que ela seja o quê? Mais alta do que aquele canal familiar. Então, são meninas que têm uma estatura acima, né? Parece que elas vão ser mais altas, mas é uma alta estatura relativa porque vem acompanhada de um avanço de idade óssea, certo? Mas isso aqui nem sempre acontece, principalmente nesse início dos quadros, né? Então, quando a gente começa a ter essa liberação maior de estrógeno, testosterona, às vezes até esse osso avançar e fazer esse estirão, né, de forma mais rápida, às vezes ainda não dá tempo da gente pegar esse avanço mais característico, tá bom? E, como eu falei pra vocês, a gente tem os eventos, né, que são esperados, assim. Então, apesar dos pacientes não seguirem os livros, né, a prova segue. Então, a gente vai ter esses acontecimentos teoricamente coordenados ali de uma forma que a gente já consegue prever, tá bom? Então, aqui a velocidade de crescimento que eu mostrei pra vocês, certo? E aqui, quando acontece a menarca, aqui a gente vê a evolução nas mamas das meninas e a evolução da pilificação, certo? Então, quando a menina chega em M2, quando aparece o brotinho mamário, coincide bem aqui com o aumento da velocidade de crescimento, certo? Aí a menina chega aqui em M3, bem perto desse pico, ela chega em M4 aqui
bem próximo da idade da menarca, que a gente conversou, certo? E aí ela demora um tempinho até chegar no M5. E aí a gente vê aqui que esse fim, né, desse estirão de crescimento, ele acontece geralmente entre M4 e M5. E aqui, quando a gente vê a pilificação, teoricamente, né, o estágio P2, ele acontece depois do M2. Então, a gente tem primeiro a telarca, depois a pubarca e depois a menarca, certo? Então, é isso que acontece na teoria, tá bom? Mas é o que vocês precisam saber para as provas, fechou? Nos meninos, a mesma coisa, gente. Então, a gente tem aqui esse aumento de velocidade de crescimento, certo? A evolução de tamanho peniano. Aqui, a evolução dos testículos, né? Então, lembrar, o G2. Primeiro ponto é o aumento do volume testicular, aqueles 4 centímetros cúbicos. E você vê que quando ele começa, ele ainda não chegou aqui nesse aumento de velocidade de crescimento. Ele começa a aumentar essa velocidade de crescimento de G2 para G3 e ele atinge o pico de velocidade de crescimento no G4, tá bom? E aí, depois ele continua a crescer nesse estirão até o G5. E a pilificação também acontece depois, na teoria, tá? Então, isso aqui, pelo menos, é um quadrinho que resume esses eventos da puberdade de forma cronológica para a gente poder entender como, né, que é esperado que aconteça, tá bom? Quando esses eventos acontecem antes da hora, a gente tem um quadro de puberdade precoce, certo? E aí a gente também pode ter outras alterações puberais, é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá bom? Puberdade precoce, puberdade tardia. Lembra aquelas idades que eu falei pra vocês? Essas idades, quando elas vão para a direita, né? Então, quando aparece broto mamário em meninas menores de 8 anos e o aumento de volume testicular em meninos menores de 9, a gente fala que é uma puberdade precoce. Quando isso acontece, quando o broto mamário aparece em meninas com mais de 13 anos e meninos, né, esse aumento de volume testicular em meninos com mais de 14 anos, é uma puberdade tardia. E essas variações precisam ser investigadas porque a gente precisa entender o porquê que isso acontece, certo? E além desses eventos, né, desses marcadores aí de início de puberdade, a gente também precisa ver essa transição dos estágios, certo? Se a gente pensa que esse tempo médio para a menarca, né, desde o aparecimento do broto mamário é 2 anos, se a menina começou a puberdade com 13, é uma menina que vai menstruar lá perto dos 15, é uma menina que está menstruando mais tarde, certo? Mas, às vezes, a gente tem uma progressão muito rápida. Então, há uma menina, por exemplo, que começou aos 10 anos com M2, então começou aquele brotinho mamário com M2, e quando você vai reavaliar ela em um ano, ela já está M4. Então, ela evoluiu extremamente rápido, né? Então, às vezes, do começo desse broto mamário até a primeira menstruação, deu um ano, que é um tempo muito abaixo daquilo que a gente prevê. Então, essa evolução, né, essa agilidade, né, esse aumento de velocidade de progressão dos estágios também pode ser preocupante e a gente precisa manter atenção, tá? Então, não é só uma única avaliação, a gente precisa ver a progressão da puberdade, tá bom? E quando a gente pensa na puberdade precoce, né, a gente tem quadros de puberdade central, precoce central, certo? Que tem todo aquele eixo que eu expliquei pra vocês ativado, ele ativa antes da hora, e a gente tem a puberdade precoce periférica, tá? A central, ela é dependente do GNRH, então aqui a gente vai falar de GNRH porque a gente está pensando nas mamas, na evolução de útero, ovário e menstruação, tá bom? Então ela é dependente do GNRH e a periférica ela não depende. Faz sentido, né? Se é central, a gente depende dos hormônios centrais. E aqui acontece alguma coisa que vai fazer com que essa criança entre em puberdade antes da hora, mas sem depender dos hormônios centrais, tá bom? E quando a gente pensa nessas causas de puberdade precoce central, a gente vai ver que grande parte dos casos são idiopáticos, tá? E por que eu falo grande parte dos quadros? Porque as meninas, né, elas são a grande população de puberdade precoce. Então, se a gente pegar a puberdade precoce nas meninas e nos meninos, as meninas, elas têm muito mais quadros de puberdade precoce. E nessa população, mais de 90% desses quadros é idiopático. E o que é idiopático? Que não tem causa bem definida. Provavelmente tem, que a gente só ainda não sabe o que é, né? Mas acaba ficando como idiopático. Mas outras doenças também podem justificar essa puberdade precoce central e merecem avaliação. Então, tumores do sistema nervoso central e malformações congênitas, né, entre outras doenças do sistema nervoso central, precisam ser avaliadas. Por isso, frente a um quadro de puberdade precoce central, a gente precisa de uma imagem de sistema nervoso para a gente poder ter certeza que não tem nenhum tumor ali fazendo com que isso aconteça, tá? E quando a puberdade precoce central acomete os meninos, diferentemente das meninas, geralmente é patológico, tá? Então, se a gente tiver um quadro de um menino com puberdade precoce, a gente precisa mesmo dessa imagem, não tem muito o que fazer, tá bom? E aí, quando a gente pensa na puberdade precoce periférica, como eu falei pra vocês, ela independe de GNRH. Ela não tem essa ativação dos hormônios centrais. E o que pode causar essa puberdade precoce periférica? Então, a gente vai pensar nas gônadas. Então, são lesões gonadais. Então, tumores ovarianos e testiculares, certo? Hiperplasia congênita da adrenal. Então, aquela questão, né, que eu falei pra vocês da ativação das adrenais, ela pode entrar aqui como um fator de risco, sim, para puberdade precoce periférica, que a gente, né, vai falar um pouquinho. Síndrome de McConnell-Bright, exposição exógena a esteroides. O que é isso? Hoje em dia, tá muito na moda todo mundo fazer reposição de testosterona em gel. Então, por exemplo, é uma avó que está fazendo reposição, não foi orientada muito bem aonde passar essa medicação, acaba passando, né, em regiões que tem contato com a criança. Então, ela vai abraçar o neto, a neta, e essa medicação ela é muito facilmente absorvida pelas crianças. E aí, imagina essa testosterona em contato com aquele organismo, vai fazer o quê? Vai desenvolver a parte genital. Mas isso independente daquele eixo, né? Então é uma puberdade precoce periférica. E quadros de hipotireoidismo também podem fazer, né? Eu deixei um asterisco porque o hipotireoidismo, para ele causar puberdade precoce, tem que ser um hipotireoidismo grave. Tem que ter aumentos importantes de TSH. Porque quando o TSH aumenta muito, ele acaba tendo uma semelhança ali com o FSH, ele acaba agindo ali nas regiões do FSH, certo? Mas aqui são quadros mais graves, mas para a prova a gente precisa lembrar de afastar essas situações, tá bom?
E aí, quando a gente pensa nessas causas aqui, né, a gente precisa prestar atenção também em alguns sinais que a gente vê em exame físico. Na grande maioria das vezes a gente vai ter o quê? Virilização. Então são crianças que são virilizadas, tá? Ah, mas isso não pode acontecer na puberdade, né, precoce central? Sim, mas por exemplo, aqui vai ser um menino que vai ter um desenvolvimento peniano que não é compatível com o desenvolvimento testicular. Ele não teve aquele aumento testicular esperado, mas ele tem um crescimento peniano significativo. Então não faz sentido esse hormônio que está causando esse aumento peniano ter vindo do testículo, certo? As meninas, se a gente pensa em virilização das meninas, a gente tem um aumento de clitóris, né? A gente tem uma pilificação em áreas que não são habituais. Então isso são coisas que devem chamar a atenção de vocês para um quadro aqui de puberdade precoce periférica. E manchas na pele, eu vou mostrar para vocês que a gente tem que pensar em síndrome de McCune-Albright, tá bom? Falando de alguns dos casos, não dá pra gente ficar falando de todos os casos de puberdade precoce periférica, mas o que costuma ser cobrado, síndrome de McCune-Albright que eu falei pra vocês, é uma doença genética rara, que é caracterizada por uma tríade clássica. Então, manchas café com leite, né, que podem aparecer todo o corpo, podem ser menorzinhas, podem ocupar uma região maior, associada a uma displasia óssea fibrosa, que nem sempre é vista a olho nu, então nem sempre o paciente tem deformidade visível ainda. Então, se a gente suspeita, a gente precisa de radiografia para conseguir ver essas lesões ósseas, e hiperfunção da hipófise, causando o quê? Puberdade precoce. Então, essa tríade é clássica de McCune-Albright. Então, se cair para vocês um paciente que tem um quadro de puberdade precoce associado a manchas café com leite e alterações ósseas, a gente tem que pensar em síndrome de McCune-Albright, tá bom? Além disso, hiperplasia congênita da suprarrenal. Quando a gente pensa na hiperplasia, a gente sabe que é uma doença que é triada no teste do pezinho. Ela é uma doença potencialmente fatal. Mas a gente tem duas formas, tá? A clássica, que é aquela que a gente tem risco de vida nos primeiros meses de vida, por isso que a gente precisa do teste do pezinho, e a gente tem a forma tardia, que não é diagnosticada com o teste do pezinho. E aí acaba se manifestando quando? Nessa fase de puberdade, tá? Então são meninas mais novas que começam a ter esse aparecimento de pilificação em áreas que não são habituais. A gente costuma ver paciente com muita acne, né? Então a gente tem um hirsutismo, sinais de hiperandrogenismo que não são habituais, tá? E isso também pode acontecer nos meninos, né? São meninos que começam com pilificação mais importante, também podem ter acne. E aquilo que eu falei pra vocês, às vezes a gente tem um desenvolvimento da genitália que não é compatível com as gônadas, então são testículos pequenos com pênis de maior comprimento, certo? Então aumento do pênis, aumento do clitóris, associado a outros sinais clínicos de hiperandrogenismo. Nesse caso aqui, a gente não tem o quê? As manchas café com leite, tá bom? E quando a gente pensa nas puberdades, né, de forma geral, né, quando a gente tem a puberdade precoce, o que a gente espera do quadro clínico? Então, não é simplesmente ter uma mudança do corpo, tá? Não é o aparecimento de mama, não é o aumento do volume testicular isolado. A gente precisa ter essas condições associadas a quê? Ao aumento de velocidade de crescimento. E progressão, né? Então, é o aparecimento desses caracteres sexuais que vão progredindo associado ao aumento de velocidade de crescimento e, consequentemente, a alta estatura e avanço de idade óssea. E, além de tudo isso, por conta desse reajuste hormonal, né, dessa subida hormonal, a gente vai ter muito mudança emocional. Então são crianças que ficam mais sensíveis, às vezes mais agressivas, mais explosivas. Às vezes isso aqui pode ser até o primeiro ponto de alarme, pra gente poder entender que às vezes essa testosterona aí tá subindo um pouco mais rápido, tá bom? Como eu falei pra vocês, né, a gente precisa ter tudo isso pra gente considerar realmente uma puberdade precoce. Por quê? Porque tem variantes benignas. Por exemplo, a gente tem uma telarca precoce que não tá relacionada com uma puberdade. Ah, mas eu posso ter aparecimento de mama que não tá relacionado com a puberdade? Pode. Aí o que a gente vê? É um aparecimento de broto mamário que não tem aumento de velocidade de crescimento, não tem alta estatura para aquele alvo genético e não tem o quê? Avanço de idade óssea. E também não tem mudança emocional, tá? Na grande maioria das vezes, essa telarca precoce ela também é idiopática, sem causa definida ou sem causa que a gente conhece, certo? E muitas vezes essa telarca até regride, tá? Então é óbvio que esses quadros precisam de avaliação, mas são benignos. Por isso que a gente precisa olhar tudo isso quando a gente pensa num quadro de puberdade, certo? E como que a gente faz essa avaliação dos quadros de puberdade precoce? Primeiro de tudo, anamnese, né, gente? Então, o que eu falei pra vocês, a gente precisa entender a idade de início. Será que foi precoce mesmo? Foi antes dos 8 anos da menina? Antes dos 9 anos do menino? E como que tá essa evolução? Seguiu aquele intervalo de tempo que a gente prevê ou será que é uma puberdade que pode estar acontecendo muito rápida, né? Uma puberdade rapidamente evolutiva? E aí a gente vai avaliar os nossos fatores de risco, né? Como que foi gestação, como que foi parto, nascimento, se a criança foi prematura, foi pequena para a idade gestacional, tem alguma doença, toma alguma medicação, né? Tem alguma história de doença de sistema nervoso central, certo? Às vezes até o próprio traumatismo crânioencefálico também pode ser um fator de risco, então lembrar, né? Que a gente precisa afastar doenças centrais, avaliar sintomas associados, e aqui a gente não pode esquecer de perguntar para a família se alguém faz uso tópico de testosterona, ou às vezes se até a criança usa algum outro tipo de medicamento, certo? Aqui, pensando em medicamento, é também comum a gente ver, às vezes, uso tópico de corticoide causar purificação, né, nos pequenininhos, então isso é muito importante da gente perguntar, tá bom? Exame físico, o que a gente vai avaliar? Peso, estatura, óbvio, velocidade de crescimento e fazer essa correlação com o quê? Com o alvo genético. Como eu falei pra vocês, geralmente puberdade precoce a gente tem essa estatura acima do alvo genético, não necessariamente acima dali do Z+2 não, né? Às vezes é um alvo genético que tá ali no Z-score de -1, mas é uma criança que tá na média, ou seja, ela tá acima do potencial genético, então ela tem uma alta estatura ali, tá? A gente vai avaliar as manchas na pele, pensando no McCune-Albright, e sinais de virilização, pensando em puberdade precoce e periférica, né? A gente precisa tentar entender se tem alguma outra coisa acontecendo aí, certo? E aí a gente vai ter o quê? Os nossos exames complementares. Frente à nossa anamnese e exame físico, a gente precisa investigar. LH, FSH, o básico, né? Na puberdade, a gente vê que
as gonadotrofinas começam a se elevar, certo? Teste de estímulo com análogo de GNRH. O que é isso, né? Muitas vezes as nossas dosagens hormonais no basal, elas não são maravilhosas, porque como eu mostrei para vocês, os hormônios eles são secretados em picos, né? Então às vezes a gente não consegue ter um super resultado aqui. Como que é feito esse teste de estímulo com análogo, né? O análogo ele vai ser uma molécula muito parecida com o GNRH, que vai ocupar os receptores ali. Então vamos imaginar, a gente vai lá, ocupa esse receptor de GNRH, a gente dá um boom naquele eixo, certo? Aí consequentemente a gente vai aumentar a LH-FSH e vai aumentar todo aquele estímulo gonadal, tá bom? E aí, com isso, se aquele eixo já foi acordado, se ele está ativo, a gente vai ver aumentos mais expressivos de LH-FSH. Se ainda é um eixo imaturo, a gente não vai ver esse aumento significativo de LH-FSH. A gente vai ver um aumento sim, porque a gente está fazendo um estímulo, mas como aquele eixo não acordou, essas dosagens elas vão ser mais baixas, tá bom? E isso aqui é um exame que a gente faz também para diferenciar puberdade precoce central da puberdade precoce periférica, porque se a gente tem um quadro de puberdade precoce central, a gente imagina que se a gente der um análogo de NRH, o que a gente vai fazer? A gente vai superestimular. Se eu tenho um quadro de puberdade real ali, com aumento de velocidade de crescimento, aparecimento de caracteres sexuais, e esse teste de estímulo ele vem baixo, muito provavelmente a gente vai ter que investigar causas periféricas dessa puberdade, certo? Testosterona, sulfato de DEA e 17-OHP, né, 17-hidroxilase. O que a gente vai ver aqui? Doenças adrenais. Estão pensando em ativação da glândula adrenal, hiperplasia congênita, certo? E outros possíveis quadros aí de virilização, certo? Então aqui a gente está vendo mais a parte adrenal, tá bom? TSHT4 livre, como eu falei para vocês, quadros de hipotireoidismo mais graves podem evoluir com puberdade precoce. Então a gente precisa afastar. Quando é hipotireoidismo desse jeito, gente, geralmente o paciente vem com outros sintomas. Cansaço, sensação de frio, sonolência. Então, difícil a gente pegar quadros assim que não tem sintomas, né? Quadros pouco sintomáticos. A idade óssea, que é de extrema importância, como a gente falou, a idade óssea avança nos quadros puberais. O ultrassom pélvico vai conseguir mostrar pra gente nas meninas a evolução de ovário e útero. Ele é um bom marcador, porque tudo que acontece por fora, acontece por dentro. Então, quando a gente tem um aparecimento de mama secundário à puberdade, significa que a gente já teve um estímulo ovariano e uterino. Então, a gente vê que os volumes uterinos e ovarianos aumentaram também. Então, ele acaba sendo um bom ponto para a gente fazer essa avaliação, né, em conjunto, e também avaliar essa progressão da puberdade, tá? E a ressonância de encéfalo e célula túrcica, para a gente poder avaliar aquelas possíveis causas centrais de puberdade. Preciso ficar fazendo ressonância de encéfalo e célula túrcica em quadros clínicos característicos de puberdade precoce periférica? Não, tá? Então, aqui a gente vai individualizar e vai pedir conforme for a nossa suspeita clínica, tá bom? E tratar. Como eu vou tratar? Em quadros de puberdade precoce central, eu vou dar o análogo de GNRH. Mas, professora, você acabou de falar que o análogo ele vai estimular. Como que ele vai bloquear? Essas medicações, primeiro contato, que eles se ligam ali com aquele receptor, eles vão fazer aquela descarga mesmo, né? Que inclusive é um ótimo momento pra gente fazer um teste, tá? Então, geralmente depois da aplicação, a gente dá algumas horas e coleta o LH-FSH. Depois disso, ele faz uma ligação ali com aquele receptor, que ele não deixa mais nada entrar. Ele fica ligado e aquele receptor ele fica inativo. E aí a gente tem hoje medicação que pode ser feita mensal, trimestral, semestral, e essa ligação ela é menos forte ou mais forte, dependendo de qual for a escolha, certo? E aí, a partir do momento que esse análogo fica ligado, todo aquele nosso eixo fica desbloqueado. E aí a gente tem uma involução de toda aquela evolução que a gente teve do corpo, tá bom? Quando a puberdade precoce é periférica, a gente precisa tratar a causa. Então, por exemplo, a hiperplasia congênita, a gente precisa direcionar o tratamento para ela. É síndrome de Macuno-Bride, a gente também precisa direcionar, tá? Agora, mesmo quando os quadros são periféricos, às vezes eles podem acordar a parte central, né? A gente pode ter uma ativação do eixo central. Então, algumas vezes, nesses casos, a gente também precisa usar o análogo, certo? E o atraso puberal, né? A gente tá falando mais de puberdade precoce, que é o foco dessa aula mesmo, mas é importante a gente lembrar que o oposto também acontece. Também é uma variação, né? Patológica que a gente precisa manter atenção, tá? A gente tem atraso puberal primário e atraso puberal secundário, certo? Quando a gente pensa no primário, a gente tem um acometimento do quê? Das gônadas, certo? Então as minhas gônadas não vão conseguir produzir nem estrógeno nem testosterona. Então todo aquele equilíbrio que eu mostrei pra vocês de feedback positivo e negativo, ele não acontece. E o que o corpo entende? Que ele precisa liberar mais gonadotrofina, ele precisa liberar mais LH-FSH. Então ele aumenta LH-FSH, eu não tenho uma resposta gonadal. Se eu não tenho uma resposta gonadal, meu corpo entende que ele precisa fazer o quê? Mandar mais gonadotrofina. Então esse LH-FSH vão aumentando, 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 e as minhas gônadas não respondem. Então, o que eu tenho? Um hipogonadismo, então minhas gônadas não funcionam, hipergonadotrófico. Então, eu tenho uma baixa função das gônadas com um aumento muito expressivo de gonadotrofina, certo? Então, em vigência de um atraso puberal, se eu encontrar o meu LH-FSH extremamente elevado, eu preciso pensar nesses quadros aqui. E o que a gente tem aqui, né, de hipogonadismo hipergonadotrófico de mais importante nas meninas da síndrome de Turner, né, que o cariótipo é X0, e nos meninos da síndrome de Klinefelter, XXY, certo? Não vamos entrar muito em detalhes aqui, mas são exemplos que a gente precisa lembrar de hipogonadismo hipergonadotrófico. As nossas lesões estão aonde? Nas gônadas, certo? E o secundário? O secundário é quando o meu problema ele é central, tá? Eu não tenho problema nas minhas gônadas, mas se eu não tiver o aumento das minhas gonadotrofinas, eu vou ter estímulo gonadal? Não, tá? Então eu vou ter o quê? Um hipogonadismo hipogonadotrófico. Então eu não tenho elevação de LH-FSH. O meu LH-FSH são sempre baixos e minhas gônadas também não vão estar estimuladas, certo? E aí,
Aqui a gente tem outras síndromes genéticas, né, que podem cursar com isso, então síndrome de Calmo, enfim, tumores, tá? Então, os tumores, eles podem tanto ter relação com a puberdade precoce, quanto o atraso puberal, então a gente precisa olhar esse sistema nervoso, certo? E também tem fatores nutricionais, então, atletas de alta performance, de alto rendimento, fazem com que tudo aquilo fique mais devagarinho, então acaba cursando com esse hipogonadismo hipogonadotrófico, fechou? E aí, né, a gente tem as variações de normalidade também. Como assim? Tem crianças que têm atraso puberal que acaba sendo um atraso constitucional, como se fosse uma variação mesmo da normalidade. Então, por exemplo, são famílias que têm a história de ter uma puberdade mais tardia. Por exemplo, é um pai que lembra que os amigos cresceram muito antes dele, ele foi crescer mais pra frente. Lembra que os meninos tiveram esse desenvolvimento genital muito mais precoce, que era até algo que preocupava ele, mas que ele fez isso mais tardio. Ou então, uma mãe também que fala que a menstruação veio muito depois das amigas. A grande maioria das amigas já tinha menstruado e ela não. E aí, como que isso acontece, né? Então, são, por exemplo, meninas que entram na puberdade lá perto dos 13 anos, mas que vão fazer todo aquele processo. Vão ter toda a evolução normal da puberdade, M2, M3, M4, menarca, tudo bonitinho, com todo aquele tirão de crescimento previsto, tá? Quando a gente olha nesse momento, às vezes a gente pega no comecinho de puberdade, parece, proporcionalmente, que aquele indivíduo, ele tá abaixo do que deveria de estatura. Mas simplesmente acontece porque ele ainda não fez aquele tirão de crescimento, certo? Então, isso daqui acaba entrando com uma variação da normalidade. Na grande maioria dos casos, a gente tranquiliza a família. E aqui também entra um detalhe, isso aqui, prova, certo? Prova é normal, vamos acompanhar. Na vida real, muitas vezes a gente precisa intervir por conta desse acometimento psicossocial mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que às vezes a criança que fica mais baixa em relação às outras crianças podem ter mais ansiedade, outros distúrbios psicológicos, então às vezes a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho. Mas, para prova, isso é uma variação da normalidade, tá bom? Então, vamos treinar com um caso clínico. Mirella, 7 anos, chegou com a queixa principal de desenvolvimento mamário, tá? De história de doença atual, desenvolvimento mamário há cerca de 6 meses, então tem 7 anos, com esse desenvolvimento acontecendo há 6 meses. Nega sangramento vaginal revela que ela está crescendo rapidamente e parece ser mais envolvida do que outras crianças da mesma idade. Então, essa questão de crescer mais rápido já faz a gente pensar que provavelmente tem alguma coisa aí fora do tempo mesmo, né? Porque se a gente pensasse, por exemplo, naquela telarca isolada, ela não viria associada com esse aumento de velocidade de crescimento, tá bom? Não há queixas de dor nem desconforto. De antecedentes pessoais. Nasceu a termo, sem complicações perinatais. Então, aqui a gente está investigando o quê? Os fatores de risco, certo? Desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade, também. Sem histórico de doenças crônicas, sem uso de medicamento. Então, aqui a gente está tentando entender se tem alguma coisa, né? Algum fator aí que possa interferir nesse início puberal. De história familiar. Não teve menarca aos 12 anos. E não há história familiar de puberdade precoce e sem nenhum outro distúrbio endócrino, tá bom? Exame físico. Peso dela, percentil 85. Altura 1,28, percentil 90. Então, as duas coisas estão lá acima, né, da curva. Estágio Tanner M2, desenvolvimento mamário inicial, então presença do broto mamário, e P2, né? Então tinha aqueles pelos que são ainda finos, mais claros, mas que são mais grossos do que a lanugem, certo? Pele sem alterações, sem manchas café com leite. Então aqui a gente está pensando em outras doenças que podem estar associadas aí, por exemplo, a síndrome de McCune-Albright que a gente conversou. Exame neurológico sem anormalidades, tá? E sem aumento de tireoide, sem sinais, sem clínica de doenças tireoidianas. Então, quando a gente olha aqui, primeiro que nesse caso aqui a gente não tem o dado de altura dos pais, né? Mas se a gente pensar que ela tem estatura no percentil 90, ela tá ali em cima da curva, né? Os pais têm que ser muito altos já pra gente poder justificar. Então, provavelmente é uma menina que cresceu jamais, né? Ela tem esse aumento de velocidade de crescimento com uma alta estatura e provavelmente ela tem o quê? Um avanço de idade óssea, com esse início puberal, certo? Uma menina de 7 anos. Então, quando a gente pensa, o que a gente tem que investigar? Quais são os exames que a gente precisa solicitar? Vocês lembram? Então, vamos lá, gente. A gente vai pedir, né? As gonadotrofinas, lembra? No caso dela, vieram aumentados, tá? Então, aqui aumentados para a idade, então já tem esse eixo realmente ativado. Outros laboratórios, então pensar em investigação de doenças adrenais, enfim, tudo normal, né? Ultrassom pélvico com útero e ovários aumentados para a idade, então a gente já tem, né? Aumento de gonadotrofinas, estímulo pélvico, idade óssea avançada para 9 anos, tá? Então, a menina de 7 anos que já tem essa idade óssea de 9. Ah, professora, mas você falou que geralmente a puberdade começa com 11 anos de idade óssea. Eu falei que geralmente acontece, mas imagina que essa menina, em pouco tempo, deve ter avançado a idade óssea aí muito rápido. Então, de 7 para 9 anos, tem 2 anos de avanço, que já é um avanço significativo, certo? E se a gente não intervir aqui, essa idade óssea vai pular para 11 muito rápido, tá? Ressonância magnética de crânio sem evidências de lesões ou malformações. Então, lembrar, aqui a gente fez a ressonância por quê, né? Não é que a gente já pediu logo de cara, mas frente a um quadro de puberdade precoce central, a gente precisa afastar doenças de sistema nervoso central que justifiquem esse quadro. Mas, se a gente for lembrar nas meninas, a grande maioria das vezes a gente tem uma puberdade precoce central idiopática, certo? Então, a gente tem, provavelmente, né, esse quadro de puberdade precoce central idiopática, e a gente tem que fazer o quê? Um bloqueio puberal com um análogo de GnRH, tá? Lembrar, gente, análogo de GnRH, ele vai agir no receptor de GnRH, inicialmente ele vai fazer aquele estímulo, mas depois ele vai segurar ali, não vai deixar aquele eixo ficar ativo, certo? E quando a gente faz isso, a gente diminui a nossa liberação de estrógeno e, consequentemente, a gente evita que esse avanço de idade óssea progrida. Então, a gente tenta evitar piora nessa previsão de estatura final, certo? E aí, gente, o botão da puberdade muda tudo mesmo?
Muda, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Bons estudos e até a próxima. Tchau!